Meditar na palavra fará downloads do céu dentro do seu espírito para que você possa saber com absoluta certeza sobre essas coisas que você está sendo ensinado, sem nenhuma sombra de dúvida. Download. Então, quando você medita, você está fazendo download. Agora, lembre-se, quando você tem como objetivo meditar, o Espírito Santo, na verdade, está bem lá para te ajudar. E ele vai te levar para mais e mais profundo e vai te dar fôlego suficiente ou unção suficiente para você conseguir lidar com a profundidade para a qual você está indo. Prepare-se, porque você está sendo ungido para ser um demonstrador de ser um meditador. Sua vida será tão diferente, suas manifestações serão tão diferentes que as pessoas começarão a te perguntar o que você está fazendo. E eu preciso te treinar para que você possa treiná-las a como meditar. Recebendo o chamado para ser um manifestador, meditador na sua vida. Abram as Bíblias de vocês novamente em Salmo 1. Tem muitas repetições que eu preciso fazer. Eu estou no processo de escrever 3 livros. Um sobre graça, um sobre meditação e um sobre orar no Espírito. Em Salmo 1, uma descrição é dada a nós sobre o que é necessário para ser um meditador. Agora, quando eu te falar o título da mensagem, você vai ouvir com bastante atenção essa noite. Meditar libera manifestadores cada vez maiores. Eu quero que você olhe para essas palavras agora. Meditar, quando uma pessoa aprende como meditar apropriadamente, essa pessoa é liberada como sendo uma manifestadora cada vez maior. Em Salmo 1 aqui, começando no versículo 1, tem um certo tipo de estilo de vida que você precisa operar dentro para poder ser um meditador de verdade. Meditar na verdade é ponderar na palavra para colocá-la dentro do seu sistema digestório espiritual. E as suas imaginações, então, se tornam santas. A meditação faz você pensar como Deus. Então ele diz aqui, bendito é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você vê isso? Nem fica no caminho dos pecadores. Você vê isso? Nem senta na roda dos escarnecedores. Mas seu deleite está na lei do Senhor. E em sua lei ele medita dia e noite. Então, é preciso que haja um certo tipo de restrição na sua vida para você se tornar um meditador. Você precisa ter um amor por Deus. Meditar não é apenas ficar com as escrituras. Meditar é você ficar com o próprio Deus. Toda vez que você pega a sua Bíblia, ele senta e olha para você. Quão longe você quer ir? Quão próximo de mim você quer chegar? Tem um versículo em Mateus 4,4 que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Eu não penso que a palavra procede da boca de Deus, a não ser que você se torne um meditador. Você pode ter todas as pregações que você quiser, mas você precisa entrar lá para que a palavra entre dentro de você. Depois veja João 6,63. Eu sei que eu não terminei. Eu sei. Veja João 6,63. Palavra poderosa. Eu penso que esse versículo descreve a meditação. É o Espírito que traz vida. A carne não traz nada que preste. As palavras que eu falo a vocês, é o que você vai querer sublinhar. As palavras que eu falo a vocês, elas são Espírito e elas são vida. Porque quando Deus fala a palavra para você, você se transforma na palavra. Espera aí que eu vou falar. Você se transforma nele. Você tem a mesma autoridade, o mesmo poder, porque ele passou para você. Mas isso não acontecerá sem a pessoa ser um meditador. Mais um versículo aqui. Isaías 55.
Meditar libera manifestadores cada vez maiores. Manifestadores é de forma individual, é o indivíduo. O indivíduo manifestador é um indivíduo que meditou e foi além das escrituras e chegou até Deus. Foi além da Bíblia e chegou até Deus. Sou engraçado, né? Sou engraçado isso, né? Sim, sim, sim. Foi acima. Veja, homens santos foram movidos pelo Espírito de Deus, escreveram as escrituras. Então, para poder ler e receber revelações das escrituras, você precisa ser movido pelo Espírito Santo. E, na verdade, as escrituras se transformam no próprio Deus. A maioria dos cristãos nunca teve comunhão de verdade com Deus. Veja quão quieto ficou aqui. Eu sei que ficou quieto, porque essas pessoas não passaram tempo suficiente com Ele. Deus não aceita amor em tempo parcial, meio período. Em Isaías 55, versículo 8 nos fala, começa a nos falar por que é tão importante passar tempo de qualidade com Deus. Em Salmo 1 ele fala que você precisa viver uma vida limpa. Agora aqui ele revela, em Isaías 55, 8, porque meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que seus pensamentos. Você vê isso? Depois ele continua, você precisa ler isso até o final do capítulo, ele continua falando, você pode se sentar. Antes de eu ir mais adiante, eu vou te entregar essa profecia que eu recebi quando eu estava em oração. Eu quero que você ouça com bastante atenção as palavras. E é uma profecia que descreve um meditador ou meditar. Permitindo o divino influenciar você o tempo todo. Liberando consagração da meditação. Você verá coisas e ouvirá coisas que te promoverão diante dos seus olhos. Então, isso significa que, à medida que você senta aqui essa noite, você está sendo promovido. Enquanto você senta aqui, você está sendo promovido. Não apenas chegar em novas posições, mas tendo o poder para se manter na presença de Deus. Você é chamado para atrair o sobrenatural diariamente, propositalmente. Ouça, a sua vida está pronta para este salto. Vá para isso. E isso virá para você. Prepare-se, porque você está sendo ungido para ser um meditador. Eu não falei a última palavra. Eu vou falar outra palavra aqui. Quando ele me entregou, prepare-se, porque você está sendo ungido para ser um demonstrador de ser um meditador. O que eu disse? Um demonstrador de ser um meditador. Sua vida será tão diferente. Suas manifestações serão tão diferentes que as pessoas começarão a te perguntar o que você está fazendo. E eu preciso te treinar para que você possa treiná-las a como meditar. A última parte dessa profecia diz, recebendo o chamado para ser um manifestador da meditação na sua vida. É forte, isso é muito forte. Isso é muito forte. Deixa eu te entregar essas anotações para você ter isso também. Tudo onde estamos trabalhando é Efésios 4, de 11 a 16. Essa é a nossa base. A meditação libera manifestadores cada vez maiores. Então, existe um nível de manifestação que você não vai chegar a não ser que você aprenda como ser um meditador.
Não importa, eu não disse um memorizador. Eu não estou nem aí para quantos versículos você consiga citar. Não importa, porque veja, meditar, a meditação faz com que todos os versículos se transformem em Deus. Eu vou falar isso novamente. Quando você é realmente um meditador, aquele versículo... Vamos ver João 6,63, como vimos. Mateus 4,4. Eu temo que não estivemos nisso aqui ainda, não chegamos nisso aqui ainda. Eu me questiono sobre isso também. Quanto mais profundo eu tenho chegado nisso, eu vejo que tem lugares que Deus quer que nós estejamos, coisas que Deus quer que façamos, as coisas que Deus quer que tenhamos, coisas que Deus quer que nós compartilhemos com os outros. Eu penso que nós vamos entrar em alguns territórios virgens no Espírito. Então, não fique relaxado demais aí, porque você conhece 32 versículos. Porque, na verdade, eu estou pedindo ao Espírito Santo, oh meu Deus, para nos ajudar a não deixarmos isso passar despercebido por nós. Direções do Espírito Santo sobre como meditar. Meditar libera manifestadores cada vez maiores. Meditar na palavra fará com que você faça downloads do céu dentro do seu espírito, para que você possa saber com absoluta certeza sobre essas coisas que você está sendo ensinado, acima de qualquer sombra de dúvida. Downloads. Então, quando você medita, você está fazendo downloads. Agora, lembre-se. Quando você tem como objetivo meditar, o Espírito Santo, ele na verdade está bem lá para te ajudar. E ele vai te levar para mais e mais profundo e vai te dar fôlego suficiente ou unção suficiente para que você consiga lidar com a profundidade para a qual você está indo. Naturalmente falando, tem pessoas que não te entenderão. Porque tudo sobre o que você quer falar é Deus. Membros da família vão te cortar, te deixar de lado. Já cortaram de lado, né? Você vai lá ouvir aquele homem falar naquela igreja. Agora, eu fui dedicar uma igreja no domingo de manhã apostolicamente, fui fazer a visita apostólica. Senhor, não deixa eu perder o fio da meada aqui. Eu sei que alguns de vocês vão precisar chorar um pouquinho depois que eu falar isso, mas nós estamos nos movendo de nós venceremos estamos indo para eu sou um vencedor. É isso que a meditação faz por você. Eu creio que nós não podemos ter sido promovidos no passado porque tínhamos muita confiança nos homens, nos seres humanos. O Espírito Santo está tentando nos levar para mais profundo e nos mostrar algo a mais, mas o homem está lá na frente.
Como que Jesus se sente se você fala, eu vencerei, e Jesus disse, já está consumado? Então, nós somos chamados para viver uma vida de estar consumado. Tudo que precisa ser consumado já está consumado. 1 João, capítulo 5. Aleluia. Agora, todas as coisas que você está ouvindo, todas as coisas começarão a mudar na sua vida. Porque você começa a ponderar nas escrituras e as escrituras se transformam em Deus, se transformam em Jesus, se transformam no Espírito Santo. Uau! Ok, 1 João, capítulo 5. Versículo 4. Mas todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós não venceremos, já vencemos. E essa é a vitória que vence o mundo. Até a nossa fé. Ou você tem fé ou você não tem. Quem é aquele que vence o mundo? É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vencedor. Agora, eu quero que você pegue essas palavras também. Aqui está a sua fonte sobrenatural de aumento ilimitado. Aqui está a sua fonte sobrenatural de aumento ilimitado. Abra em Jeremias 29, versículo 11. Aleluia! Glória a Deus! Olhe para alguém e diga, eu estou crescendo no Espírito. Online, faça a mesma coisa para mim. Encontra alguém aí. Abra a porta e grita na rua. Jeremias 29, 11. Eu vou ler 3 ou 4 versículos aqui. Note o que ele fala aqui. Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar. Uou! O que você quer fazer, Senhor? Para te dar a você o fim que desejais. Mas eu não posso te dar isso se você não tiver expectativa. E você não tem como ter expectativa se você não ficou próximo o suficiente de mim. Você ainda está lendo os mesmos versículos. Eu quero te levar em outro lugar. Veja Isaías 55, já vimos? Isaías 55, ok. E João 5, já vimos também. Agora, às vezes eu escrevo e digito sem um título, sem um verbo, sem um sujeito, sem um verbo, sem um adjetivo, mas eu sei o que eu estou falando. Então, eu não sei o que é verbo, adjetivo. Existe, tem aumento esperando por você, que você nunca recebeu antes. Tem aumento esperando por você, que você nunca recebeu antes. Pegou? Então, tem expectativa. Se você estiver prestando atenção, tem expectativa desse aumento aparecer, que você nunca recebeu antes. Oh, aleluia! O Espírito pioneiro de Deus, o Espírito de pioneiro de Deus estará sobre você. Novos territórios de bênçãos.
Ele continua me levando para Efésios 4, de 11 a 16. É nisso que deveríamos estar há bastante tempo já, vivendo apostolicamente, falando coisas e elas precisam te obedecer. Prepare-se para ser um criador de ritmo no corpo de Cristo. Um desbravador no corpo de Cristo. É hora de você se tornar um criador de ritmo para aumentar a fé dos outros. Alguém precisa fazer isso. Ouça isso. Sendo um pioneiro na esfera do Espírito. Para manifestações. Constantemente abrindo a válvula do aumento da presença de Deus. Venha, pode entrar. E você precisa ter esses versículos. Eu não vou ler aqui, mas vou te entregar. João 3, 27. 1 João 3, 27. Desculpa, João 3, 27, 30 e 34. Salmo 115, versículo 14. Abra comigo em João 5, 39 novamente. 39 e 40, versículos de João 5, 39 e 40. Aleluia. Glória a Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. João 5, busque nas Escrituras, porque nelas você pensa que você tem vida eterna. E elas são as que testificam de mim. Veja esse versículo. Olha o que esse versículo está falando. Você pode ler o tanto de versículos que você quiser. Veja, busque nas Escrituras, porque nelas você pensa, as Escrituras. Você pensa que você tem vida eterna. E elas são as que testificam de mim. Em outras palavras, você pode ler a Bíblia o tanto que você quiser. Você não vai ver Deus. E algumas pessoas pensam que serão salvas pela Bíblia. Ha, ha, ha. Não, não. A Bíblia é um apontador. Homens santos que foram movidos pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. Homens santos precisam ler a Bíblia através do Espírito Santo para fazerem contato com Deus. Deus é um Espírito. Aqueles que o adoram precisam adorá-lo como em Espírito e em verdade. Então, o que o versículo 40 diz? E vocês não vêm até mim para que vocês possam ter vida. Espera aí, mas eu estou com os versículos. Espera aí, eu estou com as Escrituras. Você está me falando que eu posso ter as Escrituras e não estar indo até Deus? Volta lá para o versículo 39. O quê? Busque nas Escrituras. Então eu tenho as Escrituras, eu estou buscando. Porque nelas você pensa que você tem vida eterna. Você pensa que você tem vida abundante. E elas são as que testificam de mim. Então, o que ele está falando? Eu preciso ficar lá longo o suficiente até que Deus fale algo. Então, dos pontos para você anotar, você nunca vai fazer isso. Anota aí. Buscar nas Escrituras, mas não encontrar Deus. Buscar nas Escrituras, mas não encontrar Deus. E não baseie isso, essa experiência, em emoções. Não é baseado em emoções, no que você sente. Não, não, não. Eu chamo isso de fatos sobrenaturais. Agora, assim como a declaração, nós venceremos. Eu cortei, aqui tem uma outra declaração chocante que precisamos cruzar também, cortar também. As denominações são caminhões de lixo que Deus não criou. Todas as denominações. Os homens organizaram as denominações, mas Deus não fez nenhuma delas, porque Deus não faz nada para poder dividir seus filhos. Deus não fez batista, não fez católico, não fez palavra da fé, não fez nada disso. Nós todos somos supostos a ser a mesma coisa.
Eu ouvi no Espírito. Vocês vão pular agora. As denominações são caminhões de lixo que Deus não criou. Deus quer que seus filhos estejam em domínio como sendo um homem. Você vê isso? Abra em Provérbios capítulo 4. Nós estamos construindo em cima de sermos um meditadores, que nos faz de nós manifestadores, que não podem ser parados. Então, meditar é prestar atenção às palavras da forma correta. Prestar atenção às palavras da forma correta. O que significa? Você se rende ao Espírito para permitir que Ele te diga o que significa a palavra. Veja Provérbios 4, versículo 20. Meditar é prestar atenção na palavra corretamente. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Agora veja, esses três versículos que eu vou te mostrar, mostram o aspecto da meditação. Meditar é prestar atenção à palavra. Ele não disse ler, ele não disse escrever. Quando você presta atenção, você participa de algo. Quando você presta atenção num bebê, você certifica de que a fralda do bebê está limpa. Você fica atento. Entende o que eu estou falando? Então, ao prestar atenção na palavra, não tem como você pegar e sair correndo, fugir. Você tem que parar, desacelerar. E o que Deus está falando, com a situação mais difícil que você está lidando agora, o Senhor diz, eu quero falar com você, deixa eu falar com você. Não fuja com este versículo aí que você pegou. Deixa eu falar com você. Aquele versículo está te apontando para mim. Talvez eu tenha um outro versículo que eu queira te dar. E se estiver parecendo que não está dando certo, você fala, Deus, o que está acontecendo? Deus não se importa com isso. Me desafie. Deus não se importa. Sim, sim. Eu sei disso. Você pode me desafiar sendo pastor dessa igreja. Estou pronto para o desafio. Porque Deus me colocou aqui. Então, se você sabe que você pode me desafiar, você está desafiando Deus. Se você sabe que pode me desafiar, você sabe que pode desafiar Deus. Deus fala, pode me desafiar. Na verdade, eu quero que você me desafie. Por que você não está tendo resultado? Por que você não está feliz? Por que você continua contando esses $40? Pare de contar e semeie algo. Eu vou te tirar do buraco. Eu estou falando a partir de experiência. Vá para o versículo 21. Não, peraí, volta. Volta para o versículo 20. O que eu vi? Preste atenção às minhas palavras, certo? Mas ele falou algo logo depois disso. Inclina seus ouvidos aos meus ensinamentos. Isso é João 6,63. Veja João 6,63 novamente. Segura aí, vamos ver João 6,63 novamente. Veja. Quando ele diz, meus ensinamentos, eu estou falando para vocês. Ouça, eu estou falando. Não para Davi, não para Abraão, mas para o José, a Maria. Eu estou falando com você. Se você prestar atenção o suficiente e for devagar o suficiente, deixa eu fazer por você. Então, eu digo pelo Espírito Santo essa noite, que ninguém aqui tem um problema. Este é o momento para você mudar a marcha. O que ele disse? O momento para mudar a marcha.
Meu Deus. É o Espírito que dá vida. É o próximo versículo. Ah, a gente estava em Provérbios, né? Agora volta para Provérbios. Vamos para o versículo 21. 4, 21. Não deixe eles saírem diante dos seus olhos, guarda-os dentro do seu coração. É dessa forma que a meditação funciona, ok? Próximo versículo. Vamos para o próximo versículo. Elas são vida para todos aqueles que as encontram, as palavras. E saúde para toda a sua carne. Saúde para toda a sua carne. Então, poderia ser que você tenha utilizado as escrituras para receber cura, mas você não ponderou longo o suficiente, e a cura manifesta quando ele está pronto para que ela manifeste. Já está lá, mas você precisa alcançar, acompanhar o passo. Eu também estou falando comigo mesmo, você tem que acompanhar o passo. Veja, Deus sempre tem as suas costas, Ele sempre te respalda. Aqui tem uma outra coisa que a meditação faz por você. Ela produz descanso divino. Mateus capítulo 11, versículos do 27 ao 30, ele fala: venham a mim todos vocês que trabalham, estão sobrecarregados, e pego o meu jugo sobre vocês. Quando você medita, você entra nesse descanso, um descanso divino. E através das circunstâncias e situações, às vezes você precisa do descanso. Em outras palavras, a manifestação não apareceu onde você consegue ver fisicamente ainda, mas você sabe que está lá. E agora, então, você vai descansar. Porque você sabe que pode confiar nele. Ele diz: confie no Senhor com todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça ele em todos os seus caminhos. Ele fará o quê? Endireitará seus caminhos. Alguém está recebendo ajuda aqui online? Cadê vocês? Dê um tchau para mim aí online. Nós não temos nenhum problema que não seja resolvido. Agora preste atenção que eu vou ficar profético em cima de você. Nós não temos nenhum problema que não esteja resolvido. Essa é uma palavra profética para você. Está resolvido. Mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber. Eu conheço Deus. Você viu, ele resolveu Golias, ele resolveu o Mar Vermelho, ele resolveu as muralhas de Jericó, ele resolveu a cova dos leões. Ele abriu o Mar Vermelho para milhares de pessoas passarem, fez uma via expressa dentro do Mar Vermelho. Quando tinha água em cima, era suposto ter buraco de lama lá. Nós temos que deixar Deus entrar de volta em cena. E nós cantamos: entra, pode entrar. Ele fala: deixa eu entrar, deixa eu entrar. Eu tenho tentado entrar aí. Então lembre-se agora, a meditação produz um descanso divino. Mateus 11, de 27 a 30. Eu vou continuar porque eu tenho muito mais coisas para falar para vocês. Já estou falando há meia hora aqui. Meu filho, ele está... O ensino, ele se auto-repete para certificar de que você receba de outro ângulo. A meditação é ir acima das escrituras para o próprio Deus, chegar no próprio Deus. Deixa ele manifestar. Você tem um versículo, Josué 1:8. Você tem esse versículo, é um versículo poderoso. O Espírito de Deus constantemente libera suas habilidades para manifestar. E nós lemos Salmo 1, de 1 a 3. Eu vou te falar algo sobre Salmo 1, de 1 a 3. Versículo 1, de 1 a 3. Capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vou te falar uma declaração que vai com esse salmo. Você precisa saber como manter as influências malignas para fora da sua vida.
Isso é o que aquele salmo, aquele rapaz era um meditador e ele manteve a vida dele limpa. Ele não andava no conselho dos ímpios. Você não pode ficar falando com essas pessoas doidas todas. Todas essas denominações estão transformando tudo em tudo bem. Ok, ame as pessoas. Tudo, todo mundo está tudo bem. As danças, oh Senhor. As moças estão vestindo uma roupa que é 4 tamanhos menor, tudo pendurado para fora. E ela está lá cantando. Não, vá sentar lá, para de cantar. Agora, eu já falei isso de uma forma, mas eu vou falar, te entregar agora, a partir do meu estudo aqui. É hora de abrir os portais do sobrenatural, indo acima das escrituras e entrando na presença do próprio Deus. Indo acima das escrituras, além das escrituras, oh aleluia! E entrando na presença do próprio Deus, indo além das escrituras. Não é desrespeito com as escrituras. As escrituras, o papel das escrituras é me trazerem para Deus. É hora de abrir, e quando você faz isso, os portais do sobrenatural se abrirão. Louvado seja Deus. Então é hora de abrir os portais do sobrenatural, indo acima das escrituras e entrando na presença do próprio Deus. Você não pode parar nas escrituras. Uau! Você tem Mateus 4:4, João 6:63. Estamos falando de meditação. A meditação libera a sua autoridade por causa da intimidade com Deus através das Escrituras. Então, cada pessoa debaixo do som da minha voz essa noite, a sua autoridade está aumentando. Oh, sim, sim, sim. Sim. Alguns de vocês não falaram nada. Jesus Cristo. Eu estou te entregando a minha vida toda aqui e você não está falando nada. Jesus Cristo. Você não recebe isso aqui de uma máquina de fazer pipoca, não. Horas e horas, tempo passado com Deus, porque eu quero saber que rota pegar. Você precisa rever esse estudo. Reveia de novo isso. Ouça isso de novo e de novo. Agora, abra em Salmo 139. Vamos ver o versículo 23 lá. Eu quero fazer uma declaração. Isso é necessário. Disso. A meditação examinará seus pensamentos. Nós precisamos de alguém examinando nossos pensamentos. Quando você está meditando, você está se abrindo para um examinar. Então, a meditação, você terá visitações de arrependimento. Porque ele vai falar, antes de irmos lá naquele profundo, precisamos lidar com isso aqui. Quão longe posso confiar em você? Esquadrinha-me, ó Deus. E conheça o meu coração, me testa e conheça meus pensamentos. Você pode falar isso? Agora, uma pessoa que fica bagunçando, sabe uma pessoa que bagunceira? Fica de brincadeira, uma pessoa assim que fica de brincadeira não pode falar isso. Uma pessoa que fica brincando de joguinhos, de palhaçada, ela não quer ser esquadrinhada, examinada. Examine ela, examine o outro.
Mas eu quero ser sacudido. Eu quero saber se eu estou errando em alguma coisa. Oh, sim, sim. Me esquadrinha, Senhor. Conheça meu coração. Me testa. Veja o que eu estou pensando. Conheça meus pensamentos. Veja se há algum caminho iníquo em mim. E me guia no caminho da justiça. No caminho eterno. Alguns falam, não quero ir longe demais assim, não. Eu te amo, reverendo. Mas isso aí está longe demais para mim. Porque eu tenho algumas coisas dentro da caixa que eu não quero que saiam da caixa. Eu lembro quando eu fui salvo, eu tinha alguns amigos da rua minha que vieram até minha casa, minha esposa e eu estávamos lá. Posso falar com você rapidinho? Eles falaram. Eu falei, pode entrar, podem entrar. Você não vai voltar para a rua, para as coisas que a gente faz. Eles frequentam a igreja, sabe? Oh, você pode voltar com a gente lá fora. Eu falei, eu não vou voltar para a vida que eu tinha antes. Alguns deles choraram. Todos me deixaram de lado. Um me ligou, sabe? Um me ligou para falar comigo. Eu falei, olha, eu tenho uma casa de visitantes aqui, vem passar uns 2, 3 dias comigo. Nunca mais ele me ligou. Eu não quero ficar tão perto de você assim, não. Você vai me contaminar. Salmo 119, versículo 11. A meditação faz você ficar encharcado na palavra de Deus e você começa a ver o que Deus vê em cada situação. Ou eu vou te falar isso novamente, eu quero que você tenha isso. A meditação faz você ficar cheio por completo, impregnado da palavra de Deus. Olha o que ele fala em seguida, depois que você fica encharcado na palavra de Deus. Você não apenas lê, e você começa a ver as coisas que Deus vê em cada situação. Suas palavras eu escondi no meu coração para que eu não peque contra o Senhor. A meditação é você se colocar em alinhamento com a manifestação, para manifestar meus pensamentos, meus caminhos, minhas palavras. Agora, em caso de você não saber, na minha conclusão, Deus falou com você essa noite. Essa mudança que você precisa fazer, você vai rever essas anotações, você vai conseguir fazer essa mudança, sente com as escrituras e fala, Senhor, fale comigo. E quando ele começar a ministrar a você, até certo ponto, as escrituras não farão muito sentido. Ele está te levando para uma esfera mais profunda, para uma revelação mais profunda, para uma iluminação mais profunda, para um entendimento mais profundo, para uma sabedoria mais profunda. À medida que eu estudo sobre meditação, eu reconheço que o cristão mediano está vivendo abaixo do que deveria viver. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Eles têm tentado viver a partir das escrituras. Eu penso que todos os teólogos estão ligando uns para os outros agora. O que ele está falando lá? As escrituras, elas contêm Deus. Elas são para transmitir e liberar Deus para você. Quando isso acontece, Satanás sabe que ele perdeu a batalha. Quando uma pessoa passa tempo, eu posso sentar e ponderar nas escrituras com você. Agora nós descobrimos tantas coisas, podemos descobrir tantas coisas a partir de um versículo apenas. É como o Espírito Santo, todos os anjos, todos vêm quando você... Jesus Cristo, quando você tira tempo com as escrituras, a razão pela qual a igreja não está dominando como deveria é porque a igreja está tentando se juntar à multidão.
Eu saí de tantas organizações, um dos maiores pregadores do mundo. O Senhor falou para mim, eu estava numa borda de conselho, nos maiores ministérios do mundo. Eles me pediram para ser membro do conselho, eu era membro. Eu estava sentado à mesa, nós tivemos uma reunião, tentaram encontrar o nome para a organização, o Espírito Santo me falou o nome, eu disse, eles falaram, esse é o nome, bem ali. Eu falei, ok. Mas depois o meu tempo acabou ali, eu falei, muito obrigado, eu escrevi uma carta com uma frase. Você não escreve uma carta longa quando você está pedindo demissão. Eu falei para um dos meus amigos, ele me ligou e falou, eu vou escrever uma carta. Eu falei, não, aqui é a forma como eu escrevi, escreva a sua. Ele escreveu uma carta longa, no domingo seguinte o rapaz falou para todo mundo, na frente de todo mundo, você vai me dizer, eu falei, você não escreve uma carta inteira. A Bíblia fala para não dar espaço para o diabo. Mas eu quero que você, na minha conclusão, eu quero que você considere profundamente que algo dinâmico foi transferido para você essa noite aqui. E essa situação, não importa há quanto tempo ela esteja aí, 14 ou 28 anos, essa situação será resolvida diferentemente agora. O Espírito Santo vai te dar um versículo, sabe? E você tem seu tempo de leitura, certo? Você lê a Bíblia, certo? Um dos versículos vai pular para cima de você. O versículo pula para fora da página para você. Pare ali, estacione ali por alguns minutos. Tenha um papel e uma caneta prontos. Deus está a ponto de falar algo para você. Agora lembre-se. Agora, as pessoas têm medo, mas eu não tenho medo de falar isso. O que Deus fala às vezes soa tolo. Vocês não gostaram do que eu falei agora, né? O que Deus fala às vezes soa tolice. Agora, a tolice não está do lado de Deus. Na maior parte do tempo, o sobrenatural não faz sentido. O homem não era cego, né? Homem cego. Ele colocou lama no olho nos olhos do moço, depois falou para ele lavar. O homem nem consegue achar o lugar, ele vai lá lavar. Então, eu concluo com o seguinte. E eu quero que você seja um. Meditar libera manifestadores cada vez maiores. Porque você estará se movendo numa outra dimensão, numa profundidade diferente. Você terá uma confiança maior. A Bíblia fala, confie no Senhor com todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Ele em todos os seus caminhos, Ele te direcionará em todos, Ele endireitará seus caminhos. Você tem que estar profundo o suficiente para falar isso. Nós falamos que fazemos isso, mas queremos nos segurar dos dois lados. Nós não fazemos. Pegou? Nós continuaremos estudando por nessas linhas. Dando ao Espírito Santo, durante a meditação, tempo suficiente para ele fazer downloads de coisas dentro do seu espírito. Sim. Para passar por cima do que está acontecendo. Dê a Deus a chance de sair das escrituras e te abraçar. E te falar, eu sei que você está passando, apenas fique aqui comigo alguns minutos. Eu quero te mostrar como sair dessa situação. Na verdade, turma, seus problemas são a sua promoção. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, ele está falando aqui ao contrário. No espírito é dessa forma que funciona. Seus problemas são a sua promoção. Por quê? Você está a ponto de ser tirado desse nível. Quando aquele problema procurar por você naquele nível, você já foi para outro nível. Diga para alguém, eu estou indo para outro nível.
Dentro deste contexto, meditar libera manifestadores cada vez maiores, você tem uma promoção diante de você essa noite. Essa é uma promoção, isso. Essa é uma oferta de um cristão, uma posição de um cristão promovido. Anote isso aí agora. Veja, às vezes nós ensinamos essas coisas e revemos, essa noite estou um pouco devagar. E nós não reconhecemos quão importante é aquilo que Deus está falando para nós. E não estamos mais na mesma turma. A promoção está aí. Eu recomendo que eu não recomendo que você tenha a Bíblia no iPad, eu recomendo Bíblia física mesmo, de papel. Tem algo sobre a Bíblia física. Você ter lá e ler. E eu não estou falando de um monte de traduções também, não. Porque muitas dessas traduções, eu não creio que elas foram movidas pelo Espírito Santo. Eu penso que foram movidas pelo idioma inglês. E pensamento inteligente, sabe? Brilhantes, inteligentes, intelecto. Quem tem algum problema aqui? O que mais você tem? Você tem promoção. Você é uma menina inteligente. Promoção. Você tem resposta. É por isso que estamos aqui. Tudo que eu preciso fazer agora, eu vou para a Escritura, abro essa Bíblia, falo, Senhor, eu preciso de ajuda. E Ele vai te dar uma escritura, um versículo, permaneça com aquele versículo. E você pode até fechar, mas fique com o seu versículo no pensamento. A sua meditação muda as suas imaginações. Cada pensamento maligno, ele é lavado pelo Espírito Santo. E ele te dá coisas sobrenaturais. Venha. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Uau! Que mensagem poderosa. Eu sei que sua vida foi transformada para sempre. Ouça, se você quiser semear, é muito fácil. Digite a palavra SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/give e semeie lá. Também nós cremos no poder da conexão. Tudo que está acontecendo neste ministério precisa estar acontecendo na sua vida. Se você quiser se conectar e tornar parceiro, digite a palavra CONECTE para mais 1-225-230-2234 ou vá no website iwm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de ter você.